Eu acho que é o seguinte, na minha opinião, viu, Glauber? Eu acho que esse cara analisou o seguinte: vou morrer. O cara tem capacidade de botar fogo em 35 ônibus e parar a cidade, como o Rio de Janeiro. Sim. E aí, quando ele define o momento de se entregar, não acontece absolutamente nada. Quer dizer, toda vez que a gente acaba matando um líder de quadrilha, a gente ligava pro comandante do batalhão, né? Ó, vai dar merda. E vai ter guerra. Ele se entregar significa que ele pode ter um plano B. Se na delação ele colocar aí os políticos envolvidos, vereadores, deputados estaduais, certamente existem, né? E aí a gente vai descobrir isso agora na delação. Cara, o que aconteceu no Rio de Janeiro que o maior líder, assim, o cara mais procurado líder de milícia, que é o Zinho, ele se entregou à polícia. Lembrando que ali por volta de setembro, quando teve aquele episódio, né, da morte dos médicos, e também teve aquela queima de ônibus, foi tudo ali, né, no mesmo mês, no intervalo de umas 3... Outubro, né? A queima foi outubro. Foi outubro? Então, morte do médico, depois tiveram a queima dos ônibus. O governador deu entrevista e falou, né, o alvo do estado do Rio de Janeiro, eu vou falar aqui, Zinho, Tandera e Abelha. Sim. Ele citou 3 nomes. Abelha, líder do Comando Vermelho. Sim. Tandera e Zinho, líder de milícia, né? E para complementar isso aí, para quem tá em casa, entender quem é esse Zinho, o Zinho é irmão do Eco. Sim. Após a morte do Eco, aquela história do você prende um, mas outros assumem o poder no dia seguinte, aí aconteceu um efeito até que é pior, né? Houve uma divisão, né? Então, o Tandera era meio que o braço direito ali do Eco, né? E o Zinho, o irmão, né? Lembrando que o Zinho, irmão do Eco e do Carlinhos Três Pontes. É uma E família. pra quem tá em casa hoje, Zinho e Tandera são inimigos hoje. São tá? inimigos. É só pra loucura do Rio de Janeiro, né? Que aí depois do Eco, né? Ficou aquela divisão de poder pra quem ia comandar. Cara, eu não me recordo de ter um evento desse, assim, de um camarada que o Estado tem como alvo... Se entregar? Se entregar. O que aconteceu ali? Qual a leitura de vocês, cara? Assim, realmente opinião aqui, e eu não vou, olha, nenhum policial falou isso pra mim, não. É uma suposição, tá, Batista? Assim, chocou muito a polícia a morte da Cabo Vanusa, sabe? Da Vanessa. A Cabo Vanessa 8ª DPJM, tá? Essa morte, apesar do inquérito lá não estar finalizado ainda, tudo conduz que foram bandidos lá da facção do Zinho, né? Que mataram uma cabo da Polícia Militar na porta de casa, né, Batista? Isso. E matou o policial militar, uma covardia extrema, uma policial, uma mulher policial. Eu acho que é o seguinte, na minha opinião, viu, Glauber? Eu acho que esse cara analisou o seguinte: vou morrer. Eu acho que ele analisou que as forças de segurança iriam buscá-lo para a morte. E o bandido tem uma escala de proteção das coisas dele. A vida, a liberdade, o fuzil, a cocaína. Não é isso, Batista? Ou não? Não. Não necessariamente é nessa liberdade. hora. Não necessariamente nessa. Não necessariamente não. Pra mim é a liberdade fala mais alto. A liberdade fala mais alto? Ele não tá nem... Ele tá cagando pra vida. A vida? É. Mas ele tem a vida do parente também, A vida né? do parente. A vida do parente, né? A vida do parente tá em primeiro lugar do que a própria vida. E o fuzil e a cocaína? São resquícios de uma vida mundana, de uma vida à margem. Então isso é do jogo. Pra Mas eles é do jogo. Eu acho que alguém falou pra ele: você vai morrer. Agora tem uma outra questão. Ele tem 12 homicídios. E pode ser que o advogado tenha dito pra ele também, viu, Glauber? Olha, desses 12 homicídios aqui, ó, Te livro de 9. De 9. Porque você não estava no local, é aquele homicídio que ele está indiciado ali em função de ele ser Da líder da quadrilha e tal. ok. E espero que isso não aconteça, viu? Pelo amor de Deus. Mas o judiciário brasileiro é incrível, né? Olha, eu te coloco na rua em 5 anos. Espero que não aconteça. Mas o judiciário do Rio de Janeiro, o judiciário do Brasil é incrível, não é isso? Repito, espero que não aconteça. Mas o advogado pode ter dito para ele: cara, vale a pena você se entregar nesse momento. E agora, com tudo isso, eu não tiro o mérito da polícia do Rio de Janeiro, porque ele só se entregou porque ele estava sob pressão. Se ele não tivesse sob pressão, ele não se entregava, Batista. O que é um precedente muito perigoso. Sim. Se a gente for parar pra analisar, Explica, cara. ele se entregar significa que ele pode ter um plano B.
O plano B dele pode ser uma bela delação, isso é importante para o Rio de Janeiro. Pode ser uma delação. E essa delação ela pode prender vários policiais. Inclusive políticos. Pode prender políticos, né? Espero que isso aconteça. Espero que a gente finalmente conecte a milícia do Rio de Janeiro à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Espero que isso aconteça e repito isso aqui sem o menor problema. Eu fiz um filme sobre isso, que é Tropa de Elite 2, né? Qual o problema de falar sobre isso aqui para o teu público? A gente não falou dos livros, né? A gente fez os livros também, Elite da Tropa 1 e 2, fiz com o Batista, aliás. Eu trago o Batista nessa confusão, viu? Ele fez o livro comigo. Eu, ele, Luiz Eduardo e o Cláudio Ferraz. Cláudio Ferraz. Que é um delegado que prendeu muito miliciano. Era o titular da Draco na época. Ele fez o livro com a gente, o Elite da Tropa 2. Então, assim, cara, eu não tenho fé que a prisão do Zinho vai melhorar a vida do motorista de van em Bangu e Campo Grande. Do lojista, do comerciante. Do comerciante que está sendo extorquido. Eu não tenho fé que isso vai acontecer num primeiro momento. Mas tenho muita fé que essa prisão vai ser importante para o Rio de Janeiro, sim. Nas delações, nas prisões de policiais militares e civis corruptos, na prisão de políticos corruptos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E mais isso, Glauber, eu disse uma vez que o governador não conseguia comandar a segurança pública do Estado, que ele era pressionado pela Alerj. Cara, será que não é o momento da Alerj entender que não é para ela se meter com essa porra de segurança pública? Quem tem que indicar comandante de batalhão é o comandante da Polícia Militar. Quem tem que indicar delegado é o chefe de Polícia Civil. Quem tem que indicar o gabinete do chefe de Polícia Civil é o secretário de Segurança Pública. Então é um momento muito oportuno para o Vitor sinalizar a Alerj. Olha, Alerj, para de se envolver com segurança pública. Sempre que isso acontece, dá merda. Não tem por que um deputado com 4 anos de mandato querer indicar um delegado de uma delegacia especializada. Tem alguma coisa errada. Se você é eleitor e descobrir que o seu deputado indicou um delegado, é porque o teu deputado é um vagabundo. É verdade, porra. Temos que falar assim, francamente. Correto? E o Vitor chega nesse momento muito legal, porque o Vitor participou ativamente dessa ação. Isso não é uma ação do Ministério da Justiça, do Dino e do Capelli, não. É uma ação conjunta da Polícia Federal do Rio de Janeiro, junto com o secretário de Segurança Pública, né? E espero que venha algo muito bom da prisão do Zinho aí, viu? E assim, discordo um pouco do Batista, acho que o Zinho se entrega assim porque ele estava com medo de morrer. Que ele tinha informações que ele iria morrer aí, ou pela facção rival, ou por policiais, numa tentativa aí de policiais envolvidos. De policiais envolvidos, tá? Policiais envolvidos, tá? Olha só, eu quero aprofundar isso que tu falou. Essa questão da Alerj, nós vamos dar mais destaque logo à frente. Tá com medo de falar sobre isso? Não, eu quero falar isso no momento... Eu quero falar 20 minutos sobre isso. Eu não quero falar só 2 minutos. Já sabem que aqui é Flamengo. Tô brincando. Aqui, meu irmão, aqui a gente gosta de tocar o dedo na ferida mesmo. Até porque a mudança só vai vir assim, né? Pelo menos eu acredito nisso. Se for pra fazer podcast, porra, água... café com leite, água de salsicha, a gente não faz, irmão. Aqui é para falar do problema. Ô Batista, você colocou um elemento que pode ter a questão da delação, que ele pode, de repente, derrubar parte da pena dele, e ele tomou essa decisão por uma estratégia jurídica. Agora, me parece muito forte o raciocínio que o Pimentel colocou pra gente. Porra, se eu solto, eu tô morto. Preso, eu tô mais seguro. Cara, isso assim, para um cara que manda... Entendeu que pode ser mais profundo você se entregar e isso não significa absolutamente nada? Entendeu? Porque você continua mandando de onde você tá. E vivo. Uma das coisas que a gente viu a vida inteira, né, foi o vácuo. Toda vez que a gente acaba matando um líder de quadrilha... logo em seguida, a gente no BOP percebia isso muito claramente, né? A gente ligava pro comandante do batalhão, né? Ó, vai dar merda. Matamos um cara aqui, o cara vai explodir. Vai explodir a descendência dele aqui, vai cobrar a posição e vai ter guerra. Então... Glauber, o 02 era sempre pior que o 01, meu irmão. Toda vez que você matava ou prendia um 01, o que vinha depois... era 10 vezes pior. E a guerra e o 02 agradecendo, né? Que ele não precisou dar o golpe no chefe, se queimar com a facção e ele assumiu. Agora vamos lá. A gente tá falando de umas costas que queimaram 25, 30 ônibus, 40, 35 ônibus. Porra, tem que ter descendência. Não tem vácuo. Vai acontecer. Tem alguém esperando
tem uma cabeça esperando esse lugar vagar. Ou não? Com certeza. Essa é a questão. Porque quando eu falo que pode ter um plano B, tô falando disso. Tô falando do que a gente está acostumado a ver. E por que o precedente é perigoso? Pô, porque não teve guerra, pô. Sim. O cara tem capacidade de botar fogo em 35 ônibus e parar na cidade, como o Rio de Janeiro. Sim. Né? E aí, quando ele define o momento de se entregar, não acontece absolutamente nada. Quer dizer, será que não estão me dando uma dica aí? Falar, olha, não faça papel de bobo, né? Analise efetivamente o que tem por trás, porque existe alguma coisa. Agora, vai depender, obviamente, das forças entenderem o momento de prosseguir na investigação a fundo para descobrir qual é o plano B. O que há por trás dessa questão da extemporaneidade. Sim. Mas, Glauber, de antemão, foi um golaço do Vitor, viu? Ele chegou... E prendeu um líder que já estava decretado como prioridade do Estado. Ele e a Polícia Federal, logicamente. E o melhor de tudo, né? Ele não fez um escarcéu como todos os outros fariam. Matariam a bola no peito e... é meu! É meu, né? Meu! Ele deu honra para a instituição, né? Para a PF, no caso. Não, eu acho que ele seguiu o trâmite policial. Polícia que é polícia, não fica tirando fotinho, não fica indo para jornal dizer que fez e aconteceu. O fato é esse. A gente, lembra que a gente conversou sobre como divulgar, como se comunicar? Essa é uma das comunicações mais importantes. O Zinho não virou troféu pra ele. Não virou. O troféu acabou, tá preso, acabou. Vamos pra próxima jogada aí. Esse é mais um quesito da desconfiança, né? Porra, vamos pro próximo. O que é o próximo? Igual agora, uma outra questão, cara. Ele sinaliza... O Vitor, ele vai precisar muito no Rio de Janeiro nos próximos anos do apoio da Polícia Federal no Rio de Janeiro, viu? O Rio de Janeiro, o GAECO, do Ministério Público Estadual e a Polícia Federal realizam muitas prisões importantes aqui no Rio de Janeiro. O Vitor está sinalizando à Polícia Federal parceria, pô, né? O Vitor é delegado federal, né? Aposentado, já aposentou já, né, Batista? Eu não sei. Ele é aposentado e que ele está sinalizando, olha, cara, estamos juntos nessa missão aqui. Os louros não pertencem ao governo do Estado, nem ao Ministério da Justiça. Pertencem à segurança pública do Rio de Janeiro. Então, todos os atores que estão envolvidos em transformar o Rio de Janeiro numa cidade melhor. E, meu amigo, mas o resultado final é quando o dono da van lá em Bangu avisar pra gente, não me cobraram R$1.300 essa semana. Esse é o resultado final. Espero que aconteça muito rápido, viu? É uma esperança que eu tenho. Isso aí precisa aprofundar na questão da milícia e o Estado conseguir, de fato, desarticular essa milícia. A milícia é contada no Tropa de Elite, que já tem 15 anos. O filme, Tropa de Elite 2. Exatamente. E a milícia continua cada vez mais forte, fazendo as vezes do tráfico, disputando com o tráfico. Perceba, Glauber, Pimentel também vai entender. Não existe vácuo em segurança pública. Se a milícia parar de cobrar, alguém vai parar. Alguém vai continuar cobrando. Sim. Não tem vácuo, porque é muito dinheiro. O que tem que fazer? Óbvio, que eles já sabem o que tem que fazer. Ir atrás do dinheiro. É o poder econômico, esmoecer o poder econômico e desencorajar o cara a fazer parte de uma quadrilha desse tipo. Exatamente. Agora, sobre o Zinho, cara, eu preciso modelar a nossa conversa pra gente conduzir esse tema. Quando a gente fala que o miliciano se entrega à polícia e à Polícia Federal, a gente coloca alguns elementos nisso. Por que ele não se entregou para a Polícia Civil, para a PM e tal? Pode ser que ele tenha uma vantagem jurídica e ele queira negociar uma delação, a PF faz delação e tal. Ok. Só que ele já foi nomeado como alvo prioritário do Estado do Rio de Janeiro, da Força de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Se ele confrontar e ele for neutralizado, morto, o Estado foi bem sucedido. Então ele sabe que ele está sendo caçado. Sim. Então, a primeira coisa, ele tinha medo de morrer em confronto com o Estado. Como morreu. Segunda coisa, exatamente. E o outro irmão dele, também. O Carlinhos Três Fontes, irmão, e o Eco, os dois morreram em confronto. Então, por aí você já respondeu. Tá. Só que não para aí, né, irmão? Quando ele também tinha medo de morrer do Tandera. Também. Que é o inimigo dele, que ele estava disputando espaço. E se ele morre na mão do Tandera, acaba o legado, meu irmão. Acaba o poder dele. Ou se ele perde o poder dele completo. Ele preso, ele sustenta o poder dele ali porque ele continua tendo articulação. E terceiro, eles estavam em guerra com o Comando Vermelho. Teve um convidado que levantou um raciocínio aqui, conhecido de vocês, muito pelo Batista, o cara de bruxa, o nosso Subalan.
Cara O de bruxo. Sub-Alan, ele falou uma coisa que eu não tive a capacidade de reflexão que ele, experiente, um sub de polícia, com experiência no BOP, falou. Cara, a queima de ônibus não é uma afronta ao Estado. É medo, é fragilidade. Porque ele queimando ônibus, ele chama a atenção do Estado e o Estado vai lá e ele está protegido. Porque quando morre o sobrinho do Zinho, em uma operação policial, desestabilizou, teve o enterro, a família toda mobilizada e tal, e o Comando Vermelho estava em guerra com eles. Então esse camarada, ele poderia morrer pelo Estado, pelo Tandela, que é o rival, e pelo Comando Vermelho disputando a área dele. Uhum. Esse camarada, o melhor negócio que ele fez foi se entregar. O raciocínio do Pimentel, eu fechei com essa explanação. Faz sentido, irmão? Não, pra mim faz todo sentido. Pra mim faz todo sentido. E eu acho que isso é inusitado, é fora do comum, a gente nunca viu. Esse cara podia se mandar para Minas Gerais ou para o Nordeste, viver numa cidade do interior e mudar a identidade, né? Mas vamos lembrar, temos um histórico também da Polícia Civil do Rio de Janeiro achando essas pessoas, hein? Quando elas saem do Estado, são localizadas, traficantes ou milicianos. Então, assim, e ele pode também uma pressão da própria organização dele, viu? A organização, ele não é um líder tão forte assim, a organização falou, meu irmão, vai que aqui por trás tem político também, e a gente não quer exposição. E tu tá atrapalhando a gente. E aí a gente vai descobrir isso agora na delação. Se na delação ele colocar aí os políticos envolvidos, vereadores, deputados estaduais, certamente existem, né? Então a gente vai realmente... Ele deixa de ter medo de morrer pra ter certeza que ele vai morrer. Certeza que vai morrer. Aí ele vai pedir pra ir pro presidente federal, viu? Aí ele vai mandar falar, um programa pra gente. Me leva pra Mossoró. Aí ele vai falar isso pra... Onde tem miliciano hoje? Todas as unidades têm milicianos, né? Todas as unidades. Ah, e tem rodízio, né? Agora Sim. eu não sei exatamente. Sim. Mas, e também tem isso, né, cara? O dono dele mandou ele se entregar. Porque, às vezes, um camarada desse, parece que ele é o bambambam, né? E aí eu tenho que saudar o nosso amigo, nosso convidado 38, Renato Amoedo, um convidado excelente que nós tivemos recente. Ele falou assim, ô Globo, para pra pensar. Você manda em tudo, você tem poder, você tem o que você quiser. É interessante que você vire a pessoa pública, que você seja a figura pública, ou é interessante você ficar por trás e o teu pau-mandado tem toda a exposição? Então isso aí vai responder vários e vários dos nossos problemas. Eu escutei isso hoje ontem de um policial civil muito experiente. Ele falou, até eu acho que Zinho é pau-mandado, mas e por trás dele tem políticos. Vamos saber isso em breve, viu? Vamos saber em breve nas cenas dos próximos capítulos e vamos descobrir isso nas eleições também.